Os melhores palpites e as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é dia 5 de novembro, domingão, a rodada tá recheada de jogos. E vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e as melhores análises da NBA aqui pra vocês. E galera, no dia de hoje a gente tem 5 jogos nessa rodada e a gente vai falar sobre 3 dos principais jogos aqui nessa análise de hoje, tá? Rodada de ontem acertamos 2 dos 3 palpites também, praticamente todo dia positivo. Quando não é gabaritada, a gente só erra um aí, beleza? Muita análise, muito valor nas entradas, galera. Pessoal, lembrando que meus palpites, minhas análises em jogadores eu solto pra vocês lá no nosso grupo gratuito do Telegram. E também, hoje que a rodada tem alguns jogos aí a mais, vou soltar uma dica do dia pra galera lá, beleza, pessoal? Galera, hoje então a gente vai começar falando aí de um jogo de abertura que começa às 5 horas da tarde nessa rodada. E lembrando que se você quiser os meus melhores palpites, minhas melhores análises, meus palpites prontos, bilhetes prontos aí, com as unidades certinhas, só para você copiar lá a minha entrada, já vem fazer parte do nosso grupo VIP aqui, do grupo Premium do canal, que é onde a gente está construindo uma comunidade incrível, todos os inscritos conversam lá entre si também, se ajudam, e eu solto meus melhores palpites aí pra galera faturar e aprender junto comigo, né, sobre esse mercado incrível que é o mercado esportivo da NBA. Galera, dito isso então, bora pra tela que o vídeo de hoje está recheado com análises boas, e é isso. Bora lá ver na tela, então, o que a gente pode esperar dessa rodada de hoje. Bora lá! Galera, tamo aqui na tela, então, e o primeiro jogo que a gente vai falar de hoje é o joguinho que abre a rodada às 5 horas da tarde, tá? Detroit Pistons contra o Phoenix Suns. O jogo de hoje vai ser lá em Detroit, na casa dos Pistons. Vamos ver o que a gente pode esperar desse jogo aqui, rapaziada. Frente a frente tá 5-5, tá? Nos últimos 10 confrontos aí, mas em relação a cobrir o handicap, o Detroit cobriu o handicap em 7 dos últimos 10 jogos no geral. Nos últimos 3 jogos aí, o Suns venceu todos os 3 e cobriu o handicap em 2 deles. Nessa temporada, o Detroit cobriu o handicap em 3 dos últimos 6 jogos, tá? E dentro de casa, em 1 dos últimos 2 jogos aí, enquanto o Phoenix Suns fora de casa cobriu em 2 dos últimos 3 jogos, tá? Galera, relação às tendências, a gente tem um Phoenix Suns que venceu 1 dos últimos 5 jogos no geral e venceu todos os últimos 5 jogos contra o time do Detroit. Além do mais, o Suns cobriu o handicap em apenas 4 dos últimos 20 jogos contra o Detroit Pistons também, beleza? E cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 12 jogos aí fora de casa contra o time de Detroit, rapaziada. Já o Pistons vem aí com 3 vitórias nos últimos 19 jogos e 1 vitória apenas nos últimos 7 jogos dentro de casa, tá? Além do mais, cobriram o handicap em 10 dos últimos 12 encontros aí contra o Phoenix Suns dentro de casa e perderam todos os últimos 7 confrontos aí contra o oponente da Conferência Oeste. Rapaziada, aqui na lista de lesões é o grande problema do Phoenix Suns, tá? A gente tem um Bradley Beal fora da partida, é questionável, mas não vai jogar hoje. E Devin Booker também é questionável para a partida de hoje, tem uma mínima chance de jogar, mas acredito que não jogue, tá? Já o Detroit Pistons tem Bojan Bogdanovic, Isaiah Livers, Monte Morris e Alec Burks, tá? Mas o elenco principal que tá jogando desde o começo da temporada vai estar disponível para a partida de hoje. Em relação aos últimos 10 jogos aí, galera, o Suns está sofrendo muito, tá? Venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos aí e vem de 3 derrotas consecutivas. Já o Detroit Pistons também venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos e vem com 3 derrotas consecutivas, beleza, galera? E pessoal, o que vai definir minha escolha para esse jogo aqui, com certeza vai ser o desfalque
ou não de Devin Booker, tá? Porque mesmo com ele tá sendo difícil aí pro Phoenix Suns, sem ele piorou e a gente consegue ver isso naquele jogo de ontem que foi decepcionante pro Phoenix Suns, tá? Que perdeu até pro elenco reserva aí do Philadelphia 76ers. O time dos Sixers não precisou nem colocar o Embiid de volta no último quarto inteiro aí, porque tava muito fácil o jogo contra o Suns. Suns não acertava nada, só dava turnovers, só fazia cagada com a bola, rapaziada. Então, um jogo péssimo aí pro Phoenix Suns. Eu gosto de como o Detroit Pistons vem melhorando aí nessa temporada. Além do mais, hoje eles jogam em casa, vem com 3 dias de descanso, enquanto o Suns já perdeu um jogo tenebroso fora de casa no dia de ontem, tá? E hoje viaja para Detroit para jogar contra o Pistons aí novamente. Então, se manter o mesmo elenco de ontem, sem Devin Booker, com certeza eu vou buscar o time do Detroit Pistons aqui, tá, rapaziada? Eu acho que vai manter sem Devin Booker sim. Pessoal, vamos lá. Para esse jogo aqui de hoje, o mercado estava aberto agora, acabou de fechar aqui o mercado de handicap, mas eu já tinha dado uma olhadinha, tá? E galera, nessas linhas aqui de vitória, que tá e derrota pro Detroit Pistons, o que eu vou buscar aqui? Eu vou guardar, abrir o mercado de handicaps novamente, deve abrir daqui a pouquinho, e vou buscar um mais 9.5 pro Detroit Pistons, beleza, pessoal? Então, minha escolha para esse confronto Phoenix Suns contra o Detroit Pistons vai ser então Detroit mais 9.5. Ou seja, o time de Detroit pode vencer ou perder por até 9 pontos de diferença essa partida de hoje, que ainda dá green na nossa aposta, beleza, rapaziada? Então, Detroit Pistons mais 9.5 vai ser a minha escolha para esse confronto aí de hoje. Dito isso, bora pro próximo duelo que eu vou falar aqui para vocês. Bora lá! Galera, e o segundo duelo que eu quero falar hoje também é o segundo jogo aí do dia de hoje, que começa às 5:30 da tarde, rapaziada. O duelo é entre San Antonio Spurs e Toronto Raptors. O jogo de hoje é em San Antonio, na casa do Spurs. E vamos ver o que a gente espera para esse joguinho aqui de hoje. Nos últimos 10 jogos aí no geral, o Toronto Raptors venceu 7 deles e cobriu o handicap em 6 deles. Já nos últimos 3 jogos aí, Toronto venceu 3 e cobriu o handicap nos 3 deles, beleza, rapaziada? Nessa temporada, o Raptors venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos aí, enquanto o Spurs venceu 3 dos últimos 5 jogos. Dentro de casa aí, o San Antonio Spurs cobriu o handicap em um dos jogos e no outro não, tá? E o Toronto Raptors fora de casa também tá 1-1 aí no handicap. Galera, nas tendências aqui, a gente tem o Toronto Raptors que venceu apenas um dos últimos 5 jogos no geral, mas venceu todos os últimos 5 jogos contra o San Antonio Spurs e também cobriu o handicap em todos os últimos 5 jogos, tá? Mas fora de casa, o Toronto Raptors tem sofrido um pouco, já que venceu apenas 2 dos últimos 11 jogos fora de casa aí, rapaziada. Além do mais, também venceu apenas 4 dos últimos 20 jogos fora de casa contra o San Antonio Spurs. Já o San Antonio Spurs cobriu o handicap em 4 dos últimos 6 jogos aí e também venceu 4 desses últimos 6 jogos. E também venceu 16 dos últimos 20 jogos aí em casa contra o Toronto Raptors. Rapaziada, lista de lesões, Toronto Raptors tem aqui Precious Achiuwa fora da partida de novo. É dúvida, né, para esse jogo de hoje. E Christian Coloco também fora da partida de hoje, tá? Já o San Antonio Spurs tem Devin Vance, que é um jogador importante aí para a equipe, fora da partida de hoje, tá, galera? Pessoal, o Toronto Raptors venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos aí, no geral, e o San Antonio Spurs venceu 6 dos últimos 10 jogos no geral, tá jogando muito bem nessa temporada. Muito bem também não, mas tá jogando bem melhor aí do que nas temporadas anteriores, tá? Rapaziada, eu particularmente gosto de ir contra o Raptors nessas condições aqui, tá? O Raptors perdeu 4 dos últimos 5 jogos, tem problemas na ofensiva e abriram como favoritos hoje, mesmo fora de casa, tá? Então pode ser um bom jogo pra gente estar buscando o San Antonio Spurs aqui. Apesar do Spurs perder Devin Vansell, que é um jogador importante, a gente ainda tem Victor Wembanyama, né, na liderança aí da equipe, que vem de um jogo espetacular com 38 pontos aí. Então eu acredito que seja um bom local para buscar o Spurs como azarão nessa partida de hoje, tá? Spurs venceu aí 4 dos últimos 5 jogos aí no geral. Então,
Venceu 3 dos últimos 5 jogos no geral, 3 dos últimos 4 jogos aí também. Então, eu vou ficar com eles hoje, tá bom, rapaziada? Pessoal, então eu vou buscar o San Antonio Spurs aqui como azarão dentro de casa, com essa equipe jovem, tá? E muito potente aí ofensivamente. Então, minha escolha para esse confronto aqui de hoje vai ser San Antonio Spurs mais 5.5. Ou seja, o San Antonio Spurs pode vencer ou perder por até 5 pontos de diferença. Esse jogo de hoje vai ser, então, esse é o meu palpite para esse confronto. Bora lá pro próximo e terceiro e último confronto do dia de hoje. Bora lá! Galera, vamos falar então do Cleveland Cavaliers contra o Golden State Warriors, jogaço para essa noite de hoje, tá? É o jogo aí que vai abrir o comecinho da noite aí pra gente, tá? Galera, o jogo de hoje é em Cleveland, na casa do Cavaliers, e vamos lá para esse joguinho então, e vamos lá. Golden State Warriors venceu todos os últimos 10 jogos aí contra o Cleveland e cobriu o handicap em 9 deles, tá? Além do mais, venceu todos os últimos 3 e cobriu o handicap nos 3 também. Nessa temporada, o Golden venceu 5 dos últimos 6 jogos aí, enquanto o Cleveland venceu apenas 2 dos últimos 6. Fora de casa, o Golden venceu todos os últimos 4 jogos, tá? E como azarão aí, venceu todos os últimos 2 jogos. Pessoal, vamos lá. Relação às tendências, a gente tem o Golden State Warriors que venceu todos os últimos 5 jogos aí no geral e cobriu o handicap em todos os últimos 7 jogos contra o Cleveland Cavaliers. Além do mais, também venceu todos os últimos 10 jogos contra o Cavaliers, tá bom, rapaziada? O Warriors também venceu 4 dos últimos 5 jogos fora de casa e cobriu o handicap em 8 dos últimos 8 jogos fora de casa contra o Cleveland Cavaliers. Galera, já o Cleveland cobriu o handicap em apenas 1 dos últimos 9 jogos no geral e venceu apenas 1 dos últimos 5 jogos, tá? Além do mais, não cobriu o handicap em nenhum dos últimos 8 jogos em casa contra o Golden State Warriors. Na lista de lesões, a gente tem uma dúvida importante aqui, que é Klay Thompson questionável para o Golden State Warriors nesse jogo de hoje. Já o Cleveland ainda tem Ricky Rubio fora da partida, Ty Jerome fora da partida de hoje e a Isaac Okoro aqui é questionável para esse jogo de hoje, tá bom, galera? Pessoal, Golden State Warriors venceu aí todos os últimos 5 jogos e venceu 6 dos últimos 10 jogos no geral, enquanto o Cleveland Cavaliers venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos, tá? Galera, apesar de ser um jogo fora de casa aí, o Golden State Warriors deve ser o melhor time para esse confronto de hoje, tá? Já que o Cavaliers não teve o time principal completo aí em nenhum jogo desde quando começou a temporada. O Golden State Warriors também chega com 5 vitórias consecutivas e venceu todos os últimos 4 jogos que disputou fora de casa. Então esse deve ser um bom jogo para buscar eles como azarões aqui, né? E buscar um handicap de segurança para o Golden State Warriors nessa posição me deixa bem confortável. Então, galera, minha escolha para esse confronto aqui de hoje, eu vou ficar com o Golden State Warriors e minha escolha vai ser Golden State Warriors para mais 4.0. Ou seja, Golden State Warriors pode perder por até 4 pontos de diferença essa partida de hoje, ou vencer o jogo também, que o Green vem do mesmo jeito. Então, pessoal, essa vai ser a minha escolha para esse confronto de hoje. Lembrando que tem mais 2 confrontos na noite, Charlotte Hornets e Dallas Mavericks, e Memphis Grizzlies e Portland Trail Blazers. Mas, por enquanto, eu vou falar apenas desses 3 confrontos aqui, tá? E do restante dos 2 confrontos eu vou soltar para vocês lá no nosso grupo do Telegram e também lá no nosso perfil do Insta, beleza? @binãobets. Galera, então, se você gostou do vídeo, já deixa um like, um comentário que me ajuda demais, apenas um clique aí de graça para você, já ajuda o YouTube a entregar nosso conteúdo para cada vez mais pessoas, beleza, pessoal? Galera, dito isso, então, vamos finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui. Muito obrigado pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!